Gente, essa é a nossa aula 8 sobre plantas. Vocês sabem o que isso significa? Que a gente sobreviveu, que a gente está aqui vivos e plenos para ver a nossa última aula sobre plantas. A gente conseguiu, a gente chegou. Depois de 7 aulas, essa é a oitava, depois de 7 aulas, a gente vai conseguir fechar esse assunto para a gente dar continuidade aí nos estudos da bio. Mas vocês vão saber tudo sobre plantas, vocês já são expertos em plantas, vocês já sabem como que elas são seres vivos fantásticos e maravilhosos, né? Até mudei meu cabelo aqui para essa data especial, tá vendo? Isso é a loucura da quarentena, é brincadeira. A loucura chega em algum momento para todo mundo, beleza? Vamos lá. Reino Plantae, aula 8. A gente já viu nas aulas anteriores. Caule, a gente estava vendo morfologia, histologia de caule, de raiz, e faltava a última estrutura muito importante de uma planta, que é a folha, certo? Trouxe essa folha aqui para vocês. Aqui. A folha, antes da gente começar a estudar todos aqueles nomes mais difíceis da biologia, aquele monte de conceito, vamos entender primeiro o que é isso daqui. Durante essas aulas, a gente viu que a folha, ela tem esse pedacinho aqui, certo? Que é o pecíolo. Esse pecíolo, ele vai ficar grudadinho no caule, sustentando toda a folha. Beleza, isso daqui a gente já tinha visto. E a mesma coisa que tem aqui em todos esses desenhos. Perfeito. O que eu queria mostrar para vocês? Que tudo que a gente estava vendo nas angiospermas sobre eudicotiledôneas ou monocotiledôneas, e aí a gente viu algumas diferenciações, e uma dessas diferenciações era a nervura, né? Se era uma nervura paralelinérvia ou se era uma nervura que não era paralela, ela já tinha diversos outros formatos, lembra disso? Se não lembrar, dá uma passada lá no outro vídeo. Mas aqui a gente consegue ver também numa folha. Então, quando a gente está falando de todos esses conceitos, é muito legal vocês colocarem em prática também. Então, vai aí no quintal de casa, pega uma plantinha aí que a mãe cultiva, vê uma folhinha, não precisa nem arrancar, vê uma folhinha e aí vocês já vão lembrar de vários conceitos da biologia. É bem legal. Eu trouxe essa daqui para mostrar para vocês, por quê? Para a gente entender que essa daqui é a visão macroscópica e tudo que a gente vai falar mais para frente nessa aula é a visão microscópica, tá? É tudo que tem aqui dentro dessa folha. E aí, pensando aqui na visão macroscópica, vocês conseguem ver que aqui, ó, até com a luz aqui, ó, do computador, vocês conseguem ver que esse lado aqui da folha brilha. Esse daqui, ó, quando eu virar, tá vendo que eu virei, né? Ó, esse lado aqui era mais brilhante, opa, e com um verde mais vivo. Aqui, a gente já não tem tanto brilho, e o verde não é tão forte. Conseguiram ver essa diferença? Eu saio da câmera. Então, esse lado mais brilhante, esse lado não tanto. Esse lado mais vivo, um verde bem mais forte, e esse daqui mais clarinho. Beleza, por que isso é importante? Quando vocês forem aí na casa de vocês, no quintal de vocês, e pegarem uma folha para ver, qualquer que seja a espécie, vocês vão ver que existem diferenças entre os dois lados da planta. Geralmente, da folha. Geralmente, a maioria das folhas tem essa cutícula desse lado aqui, verde mais vivo, verde mais escuro. Esse lado, que é mais brilhante, com um verde mais forte, ele geralmente está sempre para cima, tá? Mostrei esses dois lados para vocês, para que a gente saiba como que é o formato da folha, né? Uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber é que esse lado que geralmente fica para cima é chamado de adaxial, com D de dado. E esse lado que fica para baixo é chamado de abaxial, abaixo, com B de bola, certo? Com B de baixo. Então, lado da folha adaxial e face da folha abaxial, certo? Esse daqui é o conceito mais tranquilo de folhas. Agora, a gente vai entrar
naquela parte mais microscópica que eu falei para vocês. Vamos imaginar que essa folhinha aqui, quando eu cortar ela no meio aqui, ó, tá vendo que eu rasguei ela? Vamos imaginar que a gente pegou um microscópio para ver o que tem aqui dentro, que eu acabei de cortar ela, certo? Vamos ver o que tem aqui dentro. Quando a gente pega um microscópio e vê tudo que tem dentro de uma folha, a gente vai ter uma visão similar a que esses desenhos estão representando. A gente vai ter, nessa parte brilhante que eu falei para vocês no slide passado, a gente vai ver que chama cutícula. Essa cutícula é muito importante, ela brilha, mas ela brilha porque essa cutícula é um tipo de gordura, é um tipo de componente químico ali que vai proteger a folha da dessecação, vai proteger a folha de perder tanta água, já que a folha precisa estar sempre exposta à luz solar para fazer fotossíntese. Vocês concordam que o sol, igual a gente, se a gente sair nesse calor que tá, se a gente sair na rua, ou sair no quintal de casa, o que seja, ou ficar aqui dentro de casa mesmo, com esse calor, com essa luz solar, a gente começa a transpirar, a gente começa a suar, certo? A folha também tem algum tipo de, a gente já vai ver, mas a folha também tem algum tipo de mecanismo que ela perde água. Então, se o sol tá incidindo ali, tá chegando ali na folha com muita potência, com muito calor, a folha também vai perder água. E a cutícula é um meio de evitar que a planta, que a folha, perca tanta água que ela vai morrer. Então, a cutícula está lá para proteger essa folha, beleza? Depois, a gente vai ver que existe uma epiderme superior e lá embaixo existe uma epiderme inferior, beleza? Aqui no meio da folha, existem dois tipos de parênquimas, o parênquima palissádico e o parênquima esponjoso. O parênquima, ele vai ter, esses dois tipos de parênquima, eles são muito importantes porque eles têm clorofila, certo? Escrevi aqui para vocês. A clorofila, ela é, a gente já sabe, ela é a responsável por fazer a fotossíntese, né? É esse tipo de pigmento que é a clorofila, que vai conseguir reter essa luz do sol, certo? E aí faz a fotossíntese. Beleza. A gente tem dois tipos de parênquimas porque a concentração, ou seja, a quantidade de clorofila que existe nesses dois parênquimas é diferente. Lembra que eu falei para vocês da parte mais escura da planta, da folha, e da parte mais clara? Parte mais escura, parte mais clara. Por quê? Olha isso daqui. O parênquima palissádico, ele está muito perto da cutícula, da epiderme superior. O parênquima palissádico, vocês conseguem ver aqui nesse desenho também, que tem muito mais clorofila. Olha aqui como tem bastante clorofila, certo? O que está acontecendo? Aqui vai existir bastante clorofila porque é a parte mais próxima da luz solar. E são essas clorofilas que vão reter esse calor, essa luz solar para fazer a fotossíntese. Por isso tem bastante. Depois que esse parênquima palissádico recebe essa luz solar, ele vai também dividir com o parênquima lacunoso. Certo? Fez sentido? Esse parênquima lacunoso, ele também tem clorofila, porque precisa fazer fotossíntese, mas, como está falando o nome, ele também tem algumas lacunas. Aqui, ó, toda essa parte branquinha que não está preenchida são as lacunas do parênquima lacunoso. Por que é importante? Porque é aqui que pode ter alguma reserva de água, de nutrientes para a planta, tá bom? Então, parênquima palissádico e parênquima lacunoso, muito importantes para a fotossíntese, mas cada um tem sua função específica. Por isso que é bem legal a gente entender esses dois lados da folha. A parte adaxial, de cima, adaxial de cima e abaxial baixo, embaixo, tá bom? Fechou. Tem uma outra coisa que é muito importante que vocês saibam que existe na folha, que é o estômato, e a gente vai falar bastante sobre ele.
O estômato geralmente vai ficar na epiderme inferior, na parte de baixo, na parte abaxial da folha, tá bom? Mas podem existir também alguns estômatos aqui em cima. Mas geralmente a gente sempre vai falar de estômato embaixo. Perfeito. Por que isso é importante? A gente vai ver daqui a pouco. O estômato, ele produz ou ele proporciona trocas gasosas com o meio ambiente. Então, com esse meio interno da folha com o meio ambiente externo, tá bom? O estômago é muito importante para isso e a gente já vai entender tudo isso. Aqui vocês têm que entender, então, basicamente esses 3 pontos de atenção. Epidermis, e aí pensar também na cutícula que está aqui sobre a epiderme superior. E aí a gente tem também os 2 tipos de parênquima e também estômatos na folha, tá bom? E esses 3 pontos de atenção são muito importantes porque a gente vai falar sobre respiração, transpiração e fotossíntese, que são as 3 funções mais importantes da folha também. E aí, esses 3 elementos aqui vão proporcionar essas 3 funções da folha, perfeito? Então, a gente vai falar sobre respiração, transpiração e fotossíntese. Bem geralzão, porque isso vocês aprendem em biologia celular, né? A respiração promove a liberação de gás carbônico e a absorção de oxigênio. Ao invés de pensar na planta, pensa na gente, tá? Quando a gente respira, quando a gente inspira, puxa o ar, a gente está absorvendo oxigênio. Quando a gente expira, solta o ar, a gente está liberando CO2, certo? A planta tem esse mesmo processo de respiração. A planta também vai transpirar. Então, como eu estava falando para vocês, se a gente ficar aqui no calor que está lá no sol, se a gente estiver na praia com sol, com bastante calor, a gente vai ter trocas de nutrientes, de fluidos com o meio ambiente, certo? O que vai acontecer no caso do ser humano? A gente vai começar a suar. O que é o suor? O suor é a formação ou a liberação de água líquida, certo? A água líquida. Eu estou dando esse exemplo de plantas transpiram e humanos e animais também transpiram, mas vocês têm que prestar muita atenção nessa diferença, tá? Nós transpiramos e às vezes até cai gota de suor, né? Então, a água ali, o suor, ele é líquido. Nas plantas, quando a gente está falando de transpiração, a gente está falando de vapor da água, tá bom? A planta, ela vai ter um outro processo que é a sudação. A sudação é como se fosse o nosso suor. É realmente a liberação de água líquida. Mas a transpiração e o que a gente está falando aqui na folha é liberação de vapor d'água, certo? E a gente vai ter um terceiro processo, que é a fotossíntese, a gente já conhece muito bem, que vai liberar o oxigênio e absorver gás carbônico, que é o completo oposto da respiração. Respiração libera gás carbônico para a atmosfera. A fotossíntese vai absorver esse gás carbônico e liberar oxigênio. Por isso, quando a gente fala em ecossistema, em como os animais e todos os seres vivos dependem da fotossíntese das plantas e das algas, é por causa disso. Porque elas pegam esse gás carbônico da natureza, da atmosfera, e transformam em oxigênio, que é o que nós, por exemplo, precisamos para sobreviver, certo? Só lembrando também que a fotossíntese, além de fazer essa liberação de gases, dessa troca de gases entre meio ambiente e folha, também é muito importante para a planta porque faz a síntese de matéria orgânica, né? Esse daqui foi só uma observação que a gente tem que sempre lembrar do porquê fotossíntese, beleza? Mas a gente vai falar então sobre essas 3 funções de trocas de gases, seja gás carbônico, oxigênio ou água, tá? E aí, como que tudo isso acontece? Tudo isso acontece por conta dos estômatos que a gente estava conversando no slide,
quando eu mostrei aqui para vocês, vou voltar nele, quando eu quebrei a folhinha para vocês e falei, vamos olhar aqui dentro numa visão microscópica. Quando a gente olha aqui dentro, a gente vê que existem estômatos, lembra? E aí, esses estômatos são muito importantes para essas três funções aqui da folha. São os estômatos, basicamente, que vão proporcionar tudo isso daqui. E por isso que eles são muito importantes da gente entender. Isso daqui é um estômato. O estômato é formado por duas células guarda, tá vendo? Uma célula guarda aqui e outra célula guarda aqui, tá bom? Formado por duas células. Essas células chamam guarda. E aí, esse nome é legal que vocês entendam, que chama célula guarda porque elas são como se fosse a abertura de um portão, tá? A abertura e o fechamento de um portão. Então, elas estão ali guardando os nutrientes, os tesouros ali da folha, certo? Ou permitindo a entrada ou permitindo a saída, né? Por isso que elas guardam alguma coisa, elas abrem e fecham. Beleza. Além disso, o estômato também é formado por células acessórias ou células anexas. Beleza, são essas células aqui que vão ajudar na nutrição, na sobrevivência das células guardas, ok? Quando eu falei para vocês que essas células, então, estão abrindo e fechando um portão ali, estão cuidando desse serviço. Quando esse portão está aberto, ou seja, quando o estômato está aberto, a gente vai ter aqui a entrada, que é chamado de ostíolo. É esse furinho que é por onde realmente vai acontecer as trocas gasosas, tá? Se a gente está falando dessas três funções principais, a gente está falando de trocas gasosas. Água, gás carbônico, oxigênio e até outros tipos de gases. E aí, esse ostíolo aqui vai ser o principal caminho de troca desses gases que a gente está conversando. Beleza. Agora vocês vão me perguntar, por que ou como que esses estômatos abrem e fecham, tá? Vamos lá. A gente falou que existem essas células acessórias ou essas células anexas. Essas células vão ser responsáveis por bombear potássio ou não para as células guarda. O que isso tem a ver? Vamos lá. Tudo na vida, na planta, nos animais, nos seres vivos no geral, é formado por um equilíbrio dinâmico. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Existe um equilíbrio dinâmico. Por que o leão caça uma zebra? Por que a zebra caça outro animal? Por que sapo come inseto? Porque a natureza precisa de um equilíbrio dinâmico. Quando a gente está falando de todas as destruições que estão acontecendo no mundo, a gente está falando de um desequilíbrio, porque o homem está tomando conta de tudo e desequilibrando as necessidades dos outros animais e dos outros seres vivos. Beleza? A gente está falando, quando eu dou esse exemplo, de uma visão macroscópica, que não existe esse equilíbrio dinâmico na natureza, precisa existir para que todos sobrevivam, tá? Mas, quando a gente olha também para o lado microscópico, lá dentro da célula, também é muito importante a gente ter um equilíbrio lá dentro, esse equilíbrio dinâmico. E aí a gente entra em conversas, por exemplo, como osmose. Lembra da concentração osmótica, de como a gente tem, por exemplo, dentro de uma célula muita água e fora da célula muitos nutrientes ali? E aí a gente está falando de um desequilíbrio. Então, precisa passar um pouco de água e precisa passar um pouco de nutriente aqui para tudo ficar igual, certo? Vocês lembram disso? Faz muito sentido com o que eu estou falando. Então, existe um equilíbrio dinâmico aqui do porquê o leão come zebra e também existe um equilíbrio dinâmico do porquê eu preciso ter bastante água em um lugar e bastante nutrientes em outros, tá? Em uma célula, em uma veia que está correndo aqui no nosso sangue. Então, tudo isso precisa de equilíbrio. Quando a gente está falando das três funções principais, transpiração, respiração e fotossíntese, a gente também está falando de equilíbrio. E quando a gente está falando de estômago aberto e estômago fechado, a gente também está falando de equilíbrio. Tudo precisa ser equilibrado, tá? A gente já vai entender tudo isso certinho. Vamos entender como que essas células abrem ou fecham, tá?
E aí a gente vai falar de osmose, por isso que eu falei tudo isso para vocês. Quando as células acessórias, nesse desenho não, nessa foto aqui, está representando o estômago, tá? E as células anexas aqui, ó. Vamos lá, vamos pensar que nessas células anexas tem bastante potássio. Essas células vão doar o potássio para as células guarda. Quando acontece essa alta concentração de potássio dentro de uma célula guarda, existe um maior potencial osmótico, ou seja, existe uma vontade ali da célula de fazer osmose. O que isso significa? Se a célula guarda tem bastante nutrientes ali, que no caso é o potássio, ela precisa ficar em equilíbrio novamente, certo? E como que acontece esse equilíbrio? Quando ela puxa água das células anexas. Então, as células acessórias ou anexas acabaram de doar potássio para o estômago, para a célula guarda, tá? E aí a célula guarda falou, beleza, obrigada pelo potássio, mas agora eu tenho muito potássio, eu preciso de água para diluir esse potássio que está aqui dentro. Então, ela vai puxar água. Quando acontece isso, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai ficar murcha ou ela vai ficar cheia? Ela vai ficar cheia, certo? Ela está puxando água, então ela vai ficar cheia. Quando essa célula fica cheia, eu estou falando das duas, tá? Quando a célula guarda fica cheia, o que vai acontecer? Eu acho que o primeiro pensamento de vocês é que como ela está ficando cheia, ela está inflando, ela vai fechar o ostíolo, né? Então, a nossa pergunta principal aqui é como que o estômago abre ou fecha? Vou explicar para vocês. A gente está falando que a célula guarda está puxando água e ela está ficando cheia. Eu entendo que esse é o pensamento de vocês, já que ela está ficando cheia, ela está ficando tão grande que ela vai fechar o buraquinho lá, o ostíolo. Mas, olha isso daqui muito didático que eu fiz para vocês. Pensa que isso daqui é um saquinho, tá? E tem uma fita aqui. Pensa que a célula guarda tem essa composição. Isso daqui, esse saquinho é a célula guarda. A célula guarda, ela tem essa cinta aqui de proteínas, é formado ali na membrana plasmática da célula guarda, ela tem essa restrição aqui. Olha o que acontece quando a célula guarda fica cheia. Enche de ar. Vocês estão vendo o que aconteceu? Por causa dessa cinta aqui, toda a parte da célula enche, mas ela fica restrita aqui. Por isso que o ostíolo continua aberto. Então, quando a célula guarda enche de água, ou seja, quando ela tem um maior potencial osmótico e ela fica túrgida, ela fica cheia, o ostíolo abre, tá bom? Lembra disso. Agora, quando é o processo contrário, quando tem menos potássio, e aí o potencial osmótico é menor, porque se a célula guarda não tem potássio, não tem por que ela pedir mais água, não tem por que ela puxar água. Então ela fica flácida. E quando ela fica flácida, o ostíolo se fecha, porque ela vai ficando murchinha, e aí essa cinta não vai mais fazer sentido. Ela vai ficar reta e vai fechar o ostíolo. Beleza? Espero muito que vocês tenham entendido essa explicação, mas agora ela vai fazer total sentido. Vamos lá. Então, a gente sabe que quando a célula fica túrgida, o ostíolo fica aberto, o buraquinho fica aberto. Quando ela fica flácida, o ostíolo fica fechado. Beleza. Tudo isso para explicar o seguinte para vocês. Existem 3 fatores principais, que é a luz, o gás carbônico e a água, que vai fazer o ostíolo abrir ou fechar. Agora eu acho que vai tudo fazer sentido para vocês. Porque se a gente estava falando, vou voltar aos slides, se a gente estava falando de 3 funções principais da folha, respiração, transpiração e fotossíntese, a gente estava falando basicamente de luz na fotossíntese, a gente estava falando basicamente de água, quando a gente está falando de transpiração, de perda ou ganho de água, e quando a gente está falando de respiração, a gente está falando de gás carbônico, certo? Ótimo!
Então, por isso, eu trouxe esses 3 fatores principais aqui para vocês. Então, esses 3 fatores principais vão fazer com que o estômago fique aberto ou fechado. E, dependendo do fechamento ou da abertura do estômago, a folha vai conseguir produzir aquelas 3 funções, vai conseguir funcionar do jeito que ela deve. Então, quando a gente tem o fator luz influenciando o estômago, quando essa luz é suficiente, ou seja, quando tem bastante luz, por exemplo, no dia, o estômago fica aberto. Por quê? Ele vai poder receber a luz para levar essa luz lá para a clorofila, certo? Lá para os parênquimas, e aí sim realizar e aí sim a folha realiza a fotossíntese. Se está de noite, por exemplo, o estômago fica fechado, porque a luz não vai entrar lá, não tem luz, porque o estômago vai ficar aberto, certo? Gás carbônico. O estômago fica fechado quando tem muito gás carbônico dentro da folha. Não precisa ficar com o estômago aberto se já existe gás carbônico lá dentro, certo? Agora, se falta gás carbônico na folha, para respirar ou para fazer fotossíntese, aí sim o estômago precisa abrir para fazer as trocas gasosas. Beleza? Água, mesma coisa. Se existe bastante água dentro da folha, o que vai acontecer? Essa água precisa ir embora, certo? Porque essa água vai ser muito importante para a transpiração, para a fotossíntese e para a respiração. Então, essa água pode ser trocada com o meio ambiente. Agora, quando a planta está com falta de água, ela precisa guardar toda a aguinha que ela tem, porque ela não vai conseguir repor. E aí o estômago fica fechado. Ele fica fechado para proteger a água que está dentro da folha, certo? Ou dentro da planta no geral. Então, esses fatores vão influenciar completamente a abertura e o fechamento do estômago e, por causa disso, a folha vai poder ou não fazer as funções principais dela: respiração, transpiração e fotossíntese. Beleza? Ok. Então, só para dar um geralzão, o que a gente viu até aqui foi a evolução aqui, foi esse cladograma das plantas, certo? A gente viu todos os grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, que estão aqui. Trouxe todos eles para vocês, para a gente relembrar. E a gente está agora, nessas últimas aulas, falando de realmente histologia, de morfologia, de funções de cada uma das partes das plantas, justamente para que a gente entenda todo o funcionamento, certo? Então, trouxe esse daqui só para a gente ter uma visão geral e não esquecer de tudo que a gente viu até aqui, de como a gente foi construindo esse conhecimento. Por fim, queria mostrar para vocês, de modo muito, muito, muito rápido, que também existem hormônios nas plantas, tá? Os hormônios nas plantas, eles vão funcionar como funcionam na gente, por exemplo. A gente fala de serotonina, de adrenalina, de ocitocina. Não sei se vocês já ouviram esses nomes, mas adrenalina eu tenho certeza que já. Quando a gente fica ali assistindo um filme de ação, por exemplo, ou quando a gente está com medo e a gente quer correr, isso daí todos esses desejos que a gente tem de correr ou de sentir medo, esses sentimentos, eles são provocados, promovidos por hormônios, certo? E nas plantas acontece também a mesma coisa. Então, alguns hormônios vão produzir algum tipo de função nas plantas. Existem 5 grupos principais de hormônios: a auxina, etileno, giberelina, citocinas e ácido abscíssico. Ok, vou explicar para vocês rapidinho o que eles fazem, né? Qual que é a função deles na planta. A auxina é um dos principais, que vai promover o crescimento de caule e raiz, tá? Aqui, a auxina tem uma historinha muito legal. Uma historinha não, um conceito muito legal, que eu tenho certeza que se eu falar, vai ficar na mente de vocês, vocês vão lembrar. A auxina é muito importante porque ela vai fazer esse crescimento, só que esse hormônio, ele é fotofóbico, ele tem medo de luz, tá? Ele foge da luz. E aí, não sei se vocês já viram, no quintal aí de casa, por exemplo, que as plantas, elas
nascem em direção ao Sol. Vamos pensar num girassol. O girassol não vai seguindo a luz do Sol? Isso acontece por causa da auxina. Mas eu acabei de falar para vocês que esse hormônio tem medo da luz. Então, qual que é o sentido, né? Vamos lá. Vamos pensar que essa caneta que eu tenho aqui é uma planta. E esse hormônio, a auxina, ele tá nessa parte aqui de cima da planta, porque ele faz o crescimento de caule e de raiz, certo? Então, a gente já viu os meristemas apicais. Esse hormônio, então, vai ficar no meristema apical. Beleza. O Sol está incidindo aqui. Concorda que em toda essa área da planta existe esse hormônio? Acabei de falar para vocês. Então, quando o Sol incide aqui, essa região aqui que tem hormônio vai, desculpa, esses hormônios que estão nessa região vão fugir para essa região, para esse lado aqui da caneta, certo? Da planta. Quando isso acontece, o Sol está incidindo aqui, esses hormônios fogem, porque eles são fotofóbicos. Já que eu tenho mais hormônios desse lado, vocês concordam que é esse lado da planta que vai crescer mais? Quando esse lado da planta cresce mais e esse lado cresce menos, porque não tem hormônio aqui, a planta vai crescendo curvada em direção ao Sol. Então é muito interessante isso. A auxina faz as plantas irem em direção ao Sol, mas na verdade isso só acontece porque o hormônio foge da luz, é fotofóbico, tá bom? Então isso é bastante importante de lembrar. A gente tem também o grupo de hormônio, que é o etileno, e vai fazer o amadurecimento de frutos. Então, uma banana que fica madura ali do dia para a noite é porque tem bastante etileno, tá? Esse etileno, pensando aí nessa função de amadurecimento de frutos, vai fazer... vamos pensar assim, por que um fruto, ou diversas frutas aí que a gente conhece, tem cores diferentes? Porque é o etileno quem vai degradar a clorofila, que é o pigmento verde para fazer fotossíntese, então vai degradar, vai matar eles e vai produzir novos pigmentos. É o etileno que faz isso, por isso os frutos são coloridos. Além disso, ainda pensando nesse amadurecimento dos frutos, a gente também vai ter o adocicado, né? Então, esse etileno vai quebrar o amido e vai produzir mais açúcar, mais glicose ali para deixar essa fruta doce para gente. Pensa, por exemplo, num pimentão. Vocês sabem que existe pimentão verde, amarelo e vermelho. Eles são o mesmo pimentão, eles são estágios diferentes desse fruto. Então, o pimentão verde, ele é verde, ele tem bastante clorofila. Conforme esse hormônio etileno vai sendo produzido, ele vai quebrando clorofila e vai deixando amarelo. Depois ele quebra esse amarelo, pensando no amadurecimento, e deixa vermelho. Então, tem todas essas mudanças. Da mesma forma, o pimentão verde, ele é muito mais forte, muito mais ácido do que o pimentão vermelho. Então, o etileno vai fazendo todo esse processo de amadurecimento, é bem legal. As giberelinas vão fazer com que a semente germine, tá? Então, quando a sementinha cai na terra e está num ambiente propício para ela se desenvolver, é a giberelina que está ali presente, fazendo com que a semente germine, certo? Citocininas vai estimular as divisões celulares. Então, as citocininas são muito importantes, por exemplo, para a planta não envelhecer, porque a citocinina, esse hormônio, está sempre produzindo mais células, fazendo mais divisões celulares e diferenciações celulares, para sempre manter a planta ali vivinha e bastante jovem, né, com bastante saúde. O ácido abscíssico, por fim, esse grupo aqui de hormônios vai inibir o crescimento de gemas apicais. Então, é o ácido abscíssico que vai, por exemplo, determinar o tamanho da árvore, o tamanho da plantinha, ou também é o ácido abscíssico que vai impedir com que a germinação de semente aconteça. Então, quando eu tenho ácido abscíssico, a planta não nasce. E quando eu tenho giberelina, a planta nasce. E tudo isso vai depender de fatores externos, por exemplo, como a gente. Eu tinha falado para vocês do medo. Se a gente tem medo,
É uma coisa externa. Se a gente tem medo, a gente tá ali andando na rua, tá na calçada, ai meu Deus, um cachorro latiu aqui no portão, deu medo na gente. Nosso sistema produz rapidamente adrenalina para que a gente possa correr, para que a gente possa ter algum tipo de reação. Na planta é a mesma coisa. Se ali na terra existe bastante umidade, existe um ar, um sol muito bom, propício para que a planta nasça, o ácido abscíssico não vai ser produzido e a giberelina vai ser produzida para que a planta consiga se desenvolver. E aí tudo faz sentido na vida, tá bom? Tudo faz sentido na biologia. Beleza, galerinha. Essa foi nossa última aula sobre plantas. Fechamos esse assunto. Qualquer dúvida é só chamar e bom descanso.